Apocalipse capítulo 21, eu vou ler 4 versículos. Diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Glórias a Deus. Eu me pego sempre meditando nessas passagens que falam a respeito do porvir, por causa do teor da mensagem, por causa do teor da esperança que é passada para os leitores da Bíblia Sagrada. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, muitas pessoas olham para o Apocalipse e ficam aterrorizadas. Nós vemos que os estúdios de filmes na televisão, sempre quando vai falar de Apocalipse, eles mostram como tragédias, como destruição, muitas mortes, sempre pelo lado da tragédia. Porém, para a igreja nunca foi essa a mensagem do Apocalipse. A mensagem do Apocalipse, que o próprio nome do Apocalipse, que significa revelação, e a revelação é no sentido do descortinar. Imaginem que há um véu ou uma toalha em cima de alguma coisa, e esse véu, então, ele é removido. E agora nós passamos a conhecer o que é que tinha ali. Qual era o propósito de Deus para aquela situação, no nosso caso, qual é o propósito de Deus para a humanidade e, em especial, para a sua igreja. Nós vemos que o mundo está caminhando num rumo que, aos olhos dos homens, parece que está desgovernado. As coisas, quando nós olhamos para o mundo afora, o cenário mundial, parecem que está indo de mal a pior. Mas nós temos que entender que o reino dos homens, os governos humanos, eles sempre vão bater cabeça, eles sempre vão se encontrar em dificuldades, porque eles não são o governo de Deus. O governo do Senhor, o reino do Senhor é aquele que rege a igreja, é aquele que está sobre as nossas vidas. E como que funciona isso? Nós estamos no mundo, sim, mas nós não somos desse mundo. Vocês lembram da oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, ensinou os discípulos a orar? Pai nosso que estais no céu, em seguida o quê? Venha a nós o teu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Venha a nós o teu reino. Irmãos, está faltando para a igreja de Deus nesses últimos dias atentar para esses detalhes. O desejo, o clamor, o buscar a Deus e dizer para Ele o quão sedento nós estamos desse reino. Esse reino que em parte nós já o vivenciamos,
Em parte nós o temos experimentado através das experiências espirituais, através da pessoa do Espírito Santo, através dos dons que são dados à igreja. Nós temos experimentado e vivenciado parte desse reino. Mas deixa eu dizer para vocês, ainda não é tudo, é só uma pontinha, é só um vislumbre daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em João 14, enquanto os discípulos se encontravam atemorizados, com os seus corações perturbados, Jesus vai olhar para eles e vai dizer: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: não se turbe o vosso coração. Sempre Cristo vai ensinar e vai nos chamar para que nós venhamos a tirar o nosso olhar da vida desse mundo. A nossa esperança, ela não está nas promessas de homem. A nossa esperança está no Rei da Glória. A nossa esperança está no nosso Senhor. A nossa esperança está no reino de Deus. A justiça. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo, Ele nos ensinou, sim, a orar, clamando pelo reino de Deus. A iniciar a nossa oração, pedindo ao Senhor: venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Quando nós lemos aqui em Apocalipse, o capítulo 21, nós vemos aqui no capítulo 21, o apagar das luzes da revelação das Escrituras Sagradas. É o final de tudo. É o cumprimento das profecias bíblicas. É o cumprimento de tudo aquilo que é o resumo daquilo que Cristo fez no seu ministério e o propósito para o qual tudo foi feito. Para que chegasse nesse momento e João poder dizer assim: e vi novos céus e nova terra, porque os primeiros já haviam passado, já não existiam mais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: toda essa ordem natural, a natureza, tudo que nós conhecemos hoje, tudo isso vai passar. Jesus, ao ensinar a tua palavra para os discípulos, a sua palavra que Ele deixou para nós, Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Os céus e a terra vão passar. João disse: e vi novos céus e nova terra, porque os primeiros haviam passado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer que ele viu a nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Bendita esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Bendita esperança. Nós estamos aguardando esse momento, o momento em que todas as coisas vão terminar, vão culminar num momento em que a ordem, como nós conhecemos a ordem natural, ela vai e vai ser dado início a uma nova ordem, totalmente espiritual. O reino de Deus na sua totalidade. Eu não sei dizer a vocês com clareza como é que vai ser, mas lendo pelas Escrituras Sagradas, o apóstolo Paulo vai dizer: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem,
são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que vai ser lindo. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Jesus, ao olhar para os discípulos, ele vai dizer assim: não se turbe o vosso coração. Quantos estão atemorizados por causa da violência, por causa dos rumos políticos e econômicos do nosso país e também do mundo? Muitos se atemorizando por causa das guerras, os rumores de guerras. Realmente as coisas parecem que vão de mal a pior. E se cremos na palavra de Deus, o reino dos homens só tende a piorar. Só vai de mal a pior. Porque os homens, na sua grande maioria, não temem a Deus. E o reino dos homens não pode proporcionar aquilo que só o reino de Deus pode proporcionar para nós que somos a sua igreja. O reino dos homens, eles buscam a paz através da guerra. É uma incoerência muito grande. É uma incoerência muito grande, meus irmãos. Paz através das armas. Paz promovendo fome. Paz jogando bomba na cabeça das pessoas, em cima das crianças. É a incoerência do ser humano. O ser humano tenta resolver as coisas pelas suas próprias forças, mas o resultado sempre será o desastre. Porque o reino dos homens, ele não tem nada a ver com o reino de Deus. O próprio Cristo proferiu. Quando ele estava diante de Pilatos, e Pilatos vai dizer para Cristo: eu tenho o poder para poder te soltar, para poder te dar a vida, para poder deixar você viver. E Cristo vai virar para ele e diz assim: você não tem poder nenhum. Se não te fosse permitido pelos céus, se não fosse te dado pelo meu Pai. E Pilatos vira para Cristo e vai dizer: então, você é um rei, você é um rei, você é o rei dos judeus. Ele vai dizer: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é daqui. Glórias a Deus, é uma maravilha, meus irmãos. Quando nós olhamos para o reino de Deus em perspectiva, nós vamos entender que esse reino de Deus, ele é abrangente, ele é imenso, ele é enorme, já existia desde muito antes, porque Deus é eterno e ele reina por todo o sempre. Esse reino que tão somente nos foi revelado, nós não sabíamos, ele é muito antes da criação dos céus e da terra, ele é muito antes da criação dos seres humanos, ele é muito antes das civilizações humanas se organizarem. Esse reino de Deus, ele é eterno e por todo o sempre o Senhor é adorado. Os anjos o adoram, os seres celestiais o adoram, os 24 anciãos o adoram e louvam e engrandecem o seu nome, porque ele é digno. Louvado seja o nome do Senhor. João, quando ele chega no ápice da revelação, no apagar das luzes, da revelação da mensagem, que para a igreja não é uma mensagem de terror, para a igreja é uma mensagem de consolo, é uma mensagem de conforto para aqueles que estavam sofrendo. E aqui eu abro um parênteses, para todos nós que temos passado por lutas, que temos passado por provações nessa vida, deixa eu te dizer, há uma mensagem de consolo para as nossas vidas, há uma mensagem de conforto para os nossos corações. Aleluia! No reino dos homens, presidentes são eleitos e são depostos, reis assumem os seus tronos, outrora são colocados em guilhotina, outrora são depostos. Os reinos,
eles emergem e eles caem. Impérios emergem, impérios caem, economias emergem e economias passam, mas no reino de Deus há um que está sentado no trono para todo o sempre e por todo o sempre. Aleluia! Ele não cessa de reinar, o seu reino é para todo o sempre. João vai dizer que aquele que estava sentado no trono, ouvi, versículo 3, uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No ápice do apagar das luzes da revelação, dessa mensagem de consolo para a igreja, aleluia, há alguém assentado no trono, glórias a Deus. Há alguém que está assentado no trono e ele não é mudo, ele se comunica, ele fala, ele dá o veredicto: chegou o fim dessa era, o reino dos homens acabou, o reino das trevas, a antiga ordem, tudo que havia de mal, o pecado, tudo ficou para trás. Agora, o tabernáculo de Deus, ou seja, a morada dos homens e de Deus, será no mesmo lugar, e Deus estará para sempre com o seu povo. Aleluia! Glórias a Deus! A morada, tabernáculo é local de morada. A morada de Deus com os homens agora será para sempre. Os homens serão agora os povos de Deus, e Ele será o seu Deus para todo o sempre. Para todo o sempre Ele estará conosco. Na revelação bíblica, a Bíblia vai dizer que lá não vai haver necessidade de sol. Deus estará tão próximo de nós que a sua luz, a sua glória nos iluminará. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse sol que nós temos hoje, que nos ilumina, que às vezes nos aflige, às vezes traz tanto calor, mas que é necessário para a vida nessa terra, mas esse sol não será mais necessário, porque o sol da justiça, que é o nosso Deus, estará para sempre conosco. Glórias a Deus. Ele será o seu Deus. No mundo, os homens elegem para si os seus deuses. Em todas as raças, tribos, línguas e nações, existem milhares e milhares de deuses. Os homens elegem e criam os seus próprios deuses, e há alguns que até mesmo se consideram ser os seus próprios deuses. Mas deixa eu dizer para vocês, vai chegar um momento que a verdade será revelada de uma vez por todas. Aleluia, glórias a Deus. E o mundo saberá que só existe um Deus. O mundo saberá que só existe um soberano. O mundo saberá que só existe um rei, rei dos reis e senhor dos senhores, que rege, que governa sobre tudo e sobre todos. E ele será o seu Deus para todo o sempre. E o que me chama mais atenção aqui, irmãos, é porque o ápice dessa revelação, a igreja estava sofrendo. Os primeiros cristãos a quem essa mensagem primeiramente foi dirigida, eles estavam sofrendo, eles estavam em grande tribulação. Deixa eu dizer para vocês, o princípio aqui aplicado é que para todos os que passaram por lutas, tribulações e sofrimentos, aleluia, vai chegar num dia, quando o reino de Deus vier de uma vez por todas,
de uma vez por todas for estabelecido a vontade de Deus e aquilo que o Senhor preparou para nós. O versículo 4 é lindo e é maravilhoso. Deus estará com eles, Ele será o seu Deus. Versículo 4, Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, louvado seja o nome do Senhor. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Bendita esperança. Hoje nós choramos por diversos motivos, por diversas situações que vêm sobre nós, os sofrimentos que se abatem, as lutas que nós temos que enfrentar nas nossas vidas pessoais, nas nossas famílias, que nos causam tanto sofrimento. Aqui ele vai falar da morte. Ei, a morte talvez seja o maior de todos, o que potencializa o sofrimento e que tanto nos faz chorar. A dor da perda de um ente querido, aquele sofrimento que nós temos que passar por causa da dor da separação. E a palavra vai dizer, aleluia, não haverá mais morte. A dor do luto, a dor da perda, da separação, não existirá mais. De uma vez por toda, a morte será banida. Lá não haverá morte, lá não haverá dor. Quantos de nós sofremos com enfermidades, os nossos corpos são sujeitos às diversas enfermidades que nos trazem sofrimento, nos trazem dor, nos trazem lágrimas. Às vezes é uma enfermidade que abate um ente querido, alguém da nossa família, alguém do nosso círculo de amizade. Às vezes é uma doença crônica, uma doença que nós sabemos que vai levar à morte, e isso nos causa angústia, nos causa sofrimento. Deixa eu dizer para vocês, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais enfermidade, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais choro, lá a morte não terá mais poder, estará extinta. Estaremos para sempre com o Senhor, e Ele é quem vai enxugar dos nossos olhos. Ei, deixa eu te falar uma coisa, hoje o nosso consolo é passageiro, o nosso consolo é momentâneo, nos momentos que nós enfrentamos as dificuldades, mas lá nós teremos um consolo que será eterno por toda a eternidade, porque o Senhor, Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, e Ele estará para sempre com a sua igreja, estará para sempre conosco. E tudo isso aqui, toda essa vida na terra, conforme nós conhecemos, toda essa ordem da natureza, os reinos dos homens, tudo isso já não existirá mais, porque a antiga ordem terá passado, para que definitivamente nós venhamos experimentar a plenitude do reino de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Bendita a esperança. A nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança não está nas promessas humanas, a nossa esperança não está nos reinos dos homens, a nossa esperança está no Rei da Glória, a nossa esperança está no seu reino, e por isso nós oramos: venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Deus, venha com o teu reino, reine sobre a tua igreja, faça-se cumprir todas as coisas, porque nós sabemos que, diferente do reino dos homens, Ele, o soberano, está assentado no trono e não há ninguém que o possa tirar. Ele reina por todo sempre, para todo sempre Ele reina, e nós louvamos e engrandecemos o seu nome. Aleluia!
Que o Espírito Santo de Deus continue falando com a amada igreja. Que o Espírito Santo de Deus possa nos consolar, nos confortar com essa palavra. Quando vier a luta, quando vier a dificuldade, quando vierem as incertezas, lembre-se desta palavra. Aleluia! Na casa de meu Pai há muitas moradas, não se turbem o vosso coração. Nós não somos desse mundo, como diz o apóstolo Paulo, mas a nossa pátria, ela está nos céus, de onde nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O reino de Cristo, ele não é desse mundo. Aleluia! Tudo isso passará e nós experimentaremos para sempre e por todo o sempre a plenitude da glória de Deus e do reino de Deus que está preparado para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Aleluia. Que você possa ter um restante de semana abençoado. Que você possa ir para a sua casa meditando nessa palavra. Guarde essa palavra no seu coração. Ah, pastor, mas os dias estão ruins. Estão ruins. Vai piorar. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. A tendência é as coisas irem apertando. As pessoas que vivem nos países lá fora estão já sofrendo horrores. Há países que estão sofrendo com escassez de alimentos, guerras, doenças, epidemias, perseguição contra a igreja. As coisas nunca estiveram bem. Essa que é a verdade. O problema é o foco. Às vezes, nós nos desligamos um pouquinho e começamos a focar na vida nesse mundo. Deixa eu te falar, esse mundo não nos pertence, nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos. Aleluia! O nosso reino é o reino de Deus, é a glória que nos aguarda. Que você tenha uma semana abençoada, que o Espírito de Deus esteja com você, falando, te consolando, esteja contigo, com a sua família. Que Deus te dê uma semana repleta das suas ricas bênçãos para a glória do nome do Senhor.